Boa tarde, turma. Vamos dar continuidade ao estudo dos descritores, a nossa matriz de referência. Nós vamos estudar os descritores equivalentes à semana 4, que são os descritores que fazem relações entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Gente, olha, vamos primeiro de tudo compreender que descritor não é conteúdo. Descritor, ele é o horizonte, ele é a indicação do ponto ao qual eu devo partir para responder uma questão. Então, assim, uma dica muito importante: leiam o comando da questão antes de ler o texto. Por exemplo, a minha primeira questão, eu vou ler inicialmente o comando e só depois eu vou ler o texto, porque assim eu já sei o que o comando vai me pedir, tá certo? Então, vamos para o primeiro descritor, que é o descritor 19. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de palavras, frases ou expressões. Nesse descritor, nós temos que compreender o sentido que a palavra ou expressão está sendo aplicada. Para isso, é preciso compreender a intenção do autor. E eu só compreendo a intenção do autor quando eu consigo interpretar o texto. Então, para que eu possa aplicar o descritor 19, eu tenho que ter noção de interpretação. Vamos colocar esse descritor dentro de um texto. Aí está o texto, as Amazônias. Vocês vão fazer a leitura do texto. E o que está pedindo a questão? No texto, o uso da expressão "a água que não acaba mais" revela. O que está revelando aí? Água que não acaba mais. Letra A, admiração pelo tamanho do rio. Letra B, ambição pela riqueza da região. Letra C, medo da violência das águas. Ou letra D, surpresa pela localização do rio. Outro ponto importante. Dentro do descritor 19, eu preciso ter uma noção de figura de linguagem. Aí está sendo empregada uma figura de linguagem. Qual figura de linguagem seria? A hipérbole. O exagero, né? A hipérbole é aquela figura de linguagem que dá ênfase, que exagera um determinado termo. E a expressão aí, água que não acaba mais, está sendo aplicado uma hipérbole, exagerando a quantidade de água, né? Então, a opção correta nesse texto seria a letra A, certo? A letra A seria a opção correta para essa questão. Vou dar aqui uma dica para vocês. Para melhorar a habilidade nesse descritor, eu sugiro que vocês leiam textos jornalísticos, porque geralmente vai trazer questões do tipo como essa que nós acabamos de realizar do descritor 19, né? E como eu disse, a letra A seria a resposta desta questão que eu acabei de apresentar para vocês. Admiração pelo tamanho do rio. Vamos para o descritor 20. O descritor 20 pede para que a gente identifique o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. Aqui você vai precisar compreender os sinais de pontuação, para que eles servem, né? E também outras notações. Nesse descritor, é importante que você saiba para que serve o travessão, para introduzir a fala do personagem, as aspas, para indicar que aquilo que foi falado por outra pessoa e não por mim. Então, para dar credibilidade ao autor daquela fala. As reticências, para indicar continuidade. A interrogação, para perguntar. A exclamação, para indicar um susto, surpresa, dentre outros. Então, assim, você precisa saber o sentido de cada uma dessas pontuações. Essas pontuações, elas são tão expressivas que elas ultrapassam até os aspectos que são puramente gramaticais, né? Você também pode observar a fonte, se está em caixa alta, se está em letra maiúscula. Então, são outras notações que podem dar sentido àquilo que o descritor pede. Para isso, nós vamos estudar o fragmento do texto Encontros. Nesse texto, né, você vai fazer a leitura, eu já fiz a leitura antecipadamente, você vai fazer a leitura e você vai ver. O encontro é o título do texto.
Na frase, já vi tudo isso, já vi. Mas onde? O uso das reticências, esses 3 pontinhos aí, tá sugerindo o quê? Já vi tudo isso, já vi. Mas onde? Esses 3 pontinhos dá a ideia de impaciência, de impossibilidade, de incerteza ou de irritação. Os 3 pontinhos das reticências, como eu já havia dito para vocês, dá um sentido de continuidade, dá um sentido de um pensamento prolongado, prolongamento do pensamento. Então, algo fica subentendido. Certamente que aqui a única opção que poderia ser a resposta seria a letra C, incerteza. Uma dica para vocês nesse descritor. Para melhorar essa habilidade, vocês devem ler diálogos, porque sempre vai trazer os sinais de pontuação e várias notações. E também piadas. Esses 2 tipos de texto trazem esse descritor presente. Vamos para o D21, que é reconhecer o efeito decorrente do emprego de recursos estilísticos e morfossintáticos. Ai, professora, esse palavreado aí eu não entendo não. Vamos ver como é algo simples. Você precisa apenas compreender o que o descritor pede. Como eu já disse, o descritor não é conteúdo, ele é um norte. Ele só vai indicar o que se quer daquela questão. Aqui você vai analisar os aspectos gramaticais. Como o próprio descritor diz, fique atento ao estilo, à organização do texto. O modo como o texto é lido, a entonação, o número de pausas que é feito pelo leitor. Aqui nós vamos analisar o texto A Magia das Árvores. Vocês vão ler o texto aí, e o texto diz o seguinte, o que o comando do texto nos diz? No trecho, ninguém está sozinho. Jamais. Lembre-se disso. Ninguém está sozinho, jamais. Lembre-se disso. As frases curtas produzem o efeito de quê? Será que essa frase no final do texto, ela vem trazer para nós o sentido de continuidade, de dúvida, de ênfase ou de hesitação? Gente, analise que durante o texto todinho vai se repetindo sobre a magia das árvores. Se você for fazer essa análise, você vai ver que nesse parágrafo final, que é o parágrafo de fechamento, essa frase vem só querendo enfatizar o sentido do texto, ou seja, eu estou querendo tornar mais forte a ideia central do texto. Então, a resposta correta aí é a letra C, ênfase, né? Porque essa frase curta no final vem apenas para enfatizar. Para aperfeiçoar essa habilidade, leia textos literários, leia poemas, músicas. Por quê, professora? Porque você vai ver, como eu falo de recursos estilísticos, você vai ver como é que está disposto na folha, o que é um parágrafo, o que é uma estrofe, o que é um verso, tá certo?